Qual é o número desse slide, Cris? O número não sei te dizer, só se eu olhar no meu celular, porque eu olhei lá no YouTube. Espera que eu vou dar uma olhadinha. Ah, não, era só para saber em que pé a gente está da aula, se a gente está na metade, se a gente está. Porque eu acho que essa aula de terça a gente está avançando bem, né? Se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui para mim os slides. Deu. Tá. Então vamos lá, pessoal. Vou começar lendo, aí para a gente retomar onde a gente parou na semana que vem. O fato é que essa lei existe e um princípio impõe o equilíbrio. Acontece, então, que de um lado a atração exerce. Ah, esse a gente falou na última aula, né, Jorge? Que foi falado do vácuo, que tu estavas Sim. explicando, né? Mas se quiser repetir, né? De repente é uma boa, né? Tá, para a gente retomar, né? É. O fato é que essa lei existe um princípio e um princípio impõe o equilíbrio. Acontece então que de um lado a atração exercida pelo vácuo e de outro a força de pressão tendem a estabelecer esse movimento de reação chamado vingança. Esse movimento se possui um fundo de justiça, pois tende a reequilibrar o sistema. Lançam em novo desequilíbrio constituído pela posição inversa, de que nasce nova reação, a contra-vingança e assim por diante. Não sei se tu queres retomar essa explicação que ele fala da questão do vácuo, amigo. Não, eu gostaria de ouvir você. Me ouvir? É que Claro. na verdade é que tu deu uma explicação muito maravilhosa, mas era no sentido desse vácuo ser justamente a falta de, não a falta de ação no sentido inativo, inerte, né? Ser mais no sentido do não fazer nada, mas o não fazer nada ativo, né? Que é o fazer tudo. Que a nossa mente diz que leva pelo lado da fraqueza, né? E tudo mais. E do outro lado, a força de pressão, né? Como se a força de pressão ali representando o mal, né? Porque o mal ele precisa mesmo, como já foi conversado, já teve aula do mal e tudo mais, já foi conversado. O mal ele precisa, né, de força, ele precisa de luta para ele poder se manter. Enquanto que o bem ele é linear e constante, né? Então isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para as conversas que a gente tem, ou para as situações de vida que a gente tem, né? O quanto que a gente precisa. Aqui, claro que ele traz numa relação de duas pessoas, digamos assim, né? Que ele fala de vingança e perdão, mas isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? O quanto a gente precisa defender de uma opinião, o quanto a gente. Até o gasto de energia que a gente tem para manter uma posição, manter uma opinião, manter uma imagem, né? Enquanto que quando o princípio dela é baseado nesse bem, não precisa de nada disso, né? O bem só acontece. Eu acho que é isso aqui. E aí ele depois começa a falar da justiça da lei, né? Porque se a gente caminha por um abuso, tudo na verdade, tudo aqui nesse universo que a gente vive é complementar, né? Então, e esse sistema aqui que a gente está inserido, que a gente vive, ele tende sempre ao equilíbrio. Então, não tem como eu abusar de uma força sem que essa força não seja depois retorne, né? Sem que isso não retorne ao equilíbrio. Então, até um amigo meu, Jorge Krishnamurti, costuma dizer que para tudo que acontece na nossa vida, seja situações que a gente esteja passando que sejam muito, que a nossa mente diz que é ruim, isso significa que um grande bem vai acontecer para a gente, né? Tende a acontecer para a gente, por causa justamente
dessa tendência que o sistema tem a se equilibrar, né? Então, eu lembro que eu sempre chegava meus momentos chorando para o Jorge, de sofrimentos, e ele sempre me alegrava com isso, assim, que como tudo é dualístico, para todo sofrimento, necessariamente sempre vai ter uma felicidade proporcional. Então, a gente pode trazer isso para o dia a dia, para coisas grandes, né? Mas para as pequenas também, né? Que tudo o que acontece com a gente nada mais é. Opa, temos bastante gente nova aqui hoje. Nada mais é do que não existe o acaso, né? E não existe injustiça. Tudo faz parte aí dessa lei de justiça e de sabedoria de Deus, né? E é automático isso, né? De o sistema retornar para esse equilíbrio. Pode pensar, Cris. Oi. É que assim, ó, não sei se nós vamos falar disso lá para frente. Uhum. Quando existe o processo de vingança e perdão, você tem uma vítima e um algoz. O sistema entrou em desequilíbrio porque alguém fez algo contra a lei de Deus e alguém foi vítima desse algo. Então se causou um desequilíbrio. A lei de equilíbrio vai pedir o retorno ao equilíbrio e para isso ela usa a lei de compensação. Então por isso que ele fala da pressão e da rarefação ou do vácuo. De um lado, quem quer se vingar coloca muita pressão. Do outro lado, você tem um vácuo, que é a pessoa que vai sofrer a vingança, mas a tendência é que se compense. Na outra vida, a pressão vira vácuo e o vácuo vira pressão. Porque, como a lei é de compensação, numa vida eu saio como algoz, na outra eu saio como vítima. E por isso que os umbrais e as nossas vidas estão cheias de vingança e de ódio, porque as pessoas não querem se reconciliar. Não é? Então, o que Deus faz? Essa lei de compensação ela vai funcionar quantas encarnações, quantas vidas e quantas situações, até que os dois contendores ali eles se cansem. E normalmente isso vai acontecer lá no umbral, né? Chora os dois, se abraça, e etc. Tal, aí faz treinamentos de novo, encarna, marido e mulher, pai e filho. E só a gente olhar, eu sempre falo isso, é só a gente olhar na nossa mesma família, quem é aquela pessoa que a gente não se afina, você não se afina com seu pai não se afina com sua mãe não se afina com alguém, né? Os irmãos, como é que está essa estrutura, tio com tia? Aí está essas pessoas, aí tem a pressão e a rarefação. Se você não souber se movimentar nesse conteúdo para se reconciliar, se não fizer uma consciência efetiva de que precisa ser manso, ser calmo, que precisa ser pacificador o tempo todo e misericordioso, harmonizando todos esses contrários, inclusive dentro de você. Porque isso existe dentro de você, existe um vingador dentro de você que quer extrapolar essa vingança, essa raiva. Tudo acontece primeiro dentro da gente, depois vai para fora. Então, se você não tiver um autocontrole, um autodomínio, a ponto de que você transforme tudo isso aí em misericórdia, e é realmente transformação, porque é tudo energia, isso vai explodir uma hora ou outra. E aí você tem essa pressão que explode, né? Vai para o vácuo, e o vácuo se torna pressão, então fica ali, algoz e vítima o tempo todo, sempre brigando. É que nem um casal que briga todo dia, né? Um dia um tem razão, outro dia outro tem razão, outro dia o mesmo tem razão, e fica assim, compensando a situação, mas o equilíbrio e a harmonia, elas ficam muito para longe. Então, é importante que todos nós criemos uma conscientização de reconciliação, custe o que custar. O que vai nos dar crédito, o que vai nos levar para a felicidade, para a paz, é a reconciliação. Ficar em tempo indeterminado em luta, em briga, querendo se vingar, deixando-se sofrer, e sem falarmos aqui daquele contexto do pêndulo, né? Que uma vez nascemos hipo, pressão, às vezes nascemos
Nascemos hiper, muita pressão. Nascemos hiper e ir para o vácuo, né? Ou a gente nasce depressivo, inseguro, ou a gente nasce arrogante, nervoso, valente, soberbo. Mas é um contexto que é do mesmo, é um contexto dentro do pêndulo. E o que esse pêndulo pede? Equilíbrio. A lei de equilíbrio ela vai compensando os fatores. Então, vamos todo mundo se conscientizar de que viver pela espada não é bom, viver em desequilíbrio não é bom, viver adulterando a verdade com fugas psicológicas, achando que os outros é culpado, não é adequado. Viver desarmônico, em distonias dentro de si mesmo, em desordem, também não é bom. E o bom mesmo é se reconciliar, se harmonizar com os contrários. Isso só pode ser feito se tem uma chavezinha que chama misericórdia. Você conseguir Jorge, olhar para algo e não julgar, oi, pode falar. assim, e quando um é manso, tranquilo, né, não cai na provocação e tal, e o outro sempre é, o que que acontece? Bom, se ele é manso, né, o que acontece? Eu que pergunto. Não é manso. Isso, e o outro é encrenqueiro. O outro é que crê. Ou o manso está disfarçado e não é manso, né? Hum. Ele é manso mesmo? Não, não sei, eu estou perguntando, pode acontecer, Eu né? estou perguntando para você. Aí você falou que tem um manso. Porque se ele é manso, Carlinhos, ele já Hum, é um pacificador, não é? Ele certo, vai pegar todos os impulsos contrários e ele vai aceitá-los com, com mansidão, com calma, pacificando, né? Sem responder, com mais conflito, né? certo, Compreendendo a dor do outro. Todo mundo que não é manso, Carlinhos, que é intempestivo, que é colérico, que é irritante, que é nervoso, que é cheio de calúnia, de maledicência, é um sofredor. Todo ser nervoso, ele está morrendo de medo, ele está sofrendo muito. E a forma que a mente achou dele para ele desafogar esse medo dele é ele sendo nervoso, atacando os outros. Então, o ser que é manso, ele tem que compreender isso, ele vai para a compreensão, ele não vai para o embate. Ele tem o que o Evangelho chama, ele é invulnerável aos maus tratos, ele é invulnerável às calúnias, às agressões, às cóleras, às irritações. Ele assimila tudo isso lá no coração, não é na mente. Se ficar na mente, não certo. vai resolver. Não, porque Ele tu vai falou para o assim, né? coração. Certo. Oi, Porque tu pode falou falar. assim, né? Que eles vão para o umbral, vão se abraçar, vão se perdoar e vão, né, entendeu? Então eu digo, e o que é manso? O que é manso? É, ele tem um retorno, ele vai ter que voltar com essa pessoa novamente, com esse espírito novamente, para como é que fica? Ele fica assim, ó. Nós tivemos a aula Entender de, isso. de, de reconciliação. A reconciliação, Carlinhos, não é só um abraço, não é? Você Sim, abraçou o cara, os dois se arrependeram e vamos seguir, não. A reconciliação, por isso que precisa terminar com o fato. Não pode alongar. Ela requer uma reparação de toda a dor que você fez o outro sofrer. Enquanto você não tirar aquele ser de toda essa dor que ele está sofrendo, porque você foi responsável, então você não vai achar paz. Esse ser vai estar sempre orbitando o seu universo mental. Entendeu? Então, de alguma forma, você fez essa pessoa ser colérica ou irritante em outra vida. Não é só você se arrepender e ficar quietinho. Você vai ter que sei. trabalhar para que essa pessoa seja feliz. O reequilíbrio ele é Obrigado. feito pelos caminhos do amor. Por isso que eu estou insistindo em dizer, vamos se reconciliar o mais rápido possível. Senão você não sai da cadeia. Valeu, Jorge. Obrigado. E você vai ter que reparar. Então, você vai ter que nascer com essa pessoa quantas vezes for necessário, até que repare todo o mal que aquele ato teu no passado
fez essa pessoa. Por isso que o primeiro sempre é como filho, depois vem como marido e mulher, vem como tio, vem como primo, vem como... Mas está na família ali. Pode trocar, você vem como pai, ele como filho, daqui a pouco ele vem como pai, você como filho, até que você repare tudo. Então, quanto mais rápido a gente der interromper essas contendas, né? E se reconciliar e começar a reparar isso, o final feliz está mais próximo. Tá? Mas não é só se arrepender, não é só ficar quietinho, porque o processo ele é educativo, não é? Se fosse assim, a gente faria todo o mal possível e dizia, estou arrependido. Tudo bem, então vá para o céu. Não é bem assim, eu estou arrependido, é o primeiro passo. Depois tem a reparação, não é? Que você precisa fazer. Tem a expiação, a reparação e a redenção. Então, o primeiro passo é arrependimento. O segundo, você sofre aquilo que você fez o outro sofrer. No terceiro, você ajuda na reparação daquele ser. E depois você se redime. Valeu, Jorge. Então, Obrigado. é fundamental que todos nós nos reconciliemos, que todos nós demos a mão um para o outro, que todos os inimigos sejam trazidos para dentro do coração. Não tem para onde fugir, isso é lei, é lei. Enquanto não iniciar o processo, vai ficar voltando. Você pode achar que separou do seu marido, não tem jeito. Estão ligados por fios invisíveis de mente a mente. Vai voltar. E vai voltar de novo. Vamos lá, Tati. Sua vez. Obrigada, amigo. Ô, Carlinhos, o que o Jorge falou ali antes, mas que eu acho que vale a pena a gente retornar. Duas coisas que ele falou que me chamaram a atenção. Primeiro, o caráter de espontaneidade, né? Porque é como o Jorge falou, tá. Por um momento eu vou lá e entendo que me manter nesse sistema, né, de vingança ou perdão. Claro que agora o autor ali, ele introduziu a parte da vingança, depois ele fala do perdão e tal, né? Mas já falando desse sistema, que é um pouquinho. sistema... Só um pouquinho, não querendo dizer que esse bonzinho sou eu, tá? Não, eu não ia nem entrar nesse mérito, mas tá. Obrigada por avisar. Mas tem muito disso, assim, a gente precisa entender que existe um sistema ali de forças onde a gente está inserido, né? Então, se a gente lançou forças, por mais que a pessoa seja a boazinha, digamos assim, nesse sentido, né, o manso e o pacífico, existem forças que foram lançadas. Então, enquanto a gente não neutralizar tudo isso, ainda assim vai continuar acontecendo situações para que tudo isso possa ser revertido. A diferença, nesse caso, que eu vejo, na minha opinião, é a maneira que esse manso vai se colocar diante dessas situações, porque os problemas, eles não vão parar de acontecer, né? Não, a gente tem uma visão de que se a gente conseguir fazer com que o que separa a gente de ser manso esteja cada vez mais perto, ou seja, a gente alcance essa mansidão que nós já somos, a gente só está afastado, né, dessa mansidão, os problemas, eles não vão mais acontecer, e eles vão continuar acontecendo. Só que a gente vai lidar com uma maneira diferente, né? A gente vai olhar para eles de maneira diferente. Só que para a gente olhar de maneira diferente para os nossos problemas, digamos assim, a gente precisa realmente ser a mansidão, né? E isso a gente vai reparando, né, no nosso dia a dia, e as pessoas estão aí para que a gente possa praticar bastante, né? A gente pode perceber tudo que separa a gente dessa mansidão. O quanto a gente
perde a paciência com facilidade, o quanto a gente se irrita com facilidade, o quanto a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira, porque geralmente é muito por conta disso, assim, que os atritos surgem, né? Porque eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira e a outra pessoa quer que aconteça da maneira dela, né? E são ali duas verdades que são completamente mutáveis, ou seja, não são verdades, né? São mentiras. A gente está defendendo sempre posições. Então, como o Jorge falou maravilhosamente bem, que é o segundo ponto que eu ia falar, se a pessoa ela é mansa mesmo, isso não existe uma regra, né, que ela vai nascer com uma pessoa que não vai e tal, mas muito provavelmente vai até ela terminar de refazer tudo isso, né, esse sistema de forças ali, porque como ele falou ali no slide, né, isso acontece quando dois indivíduos, pela prática de algum abuso se ligam a tal sistema de forças, né. Então, esse já está no próximo slide, que é o que eu ia falar depois. Tati, só um Isso vai minutinho. passando. Pode falar, Cris. Não, a Maria Laura quer falar depois, tá? Só porque não tive outro jeito de te falar sem ser interrompendo. Tá. Se quiser mandar mensagem aqui para o meu celular, pode mandar também, que eu estou com ele na minha mão. Agora que eu vi aqui. E então, isso acaba passando de geração para geração, e eu até arrisco dizer que meio que isso agrava o problema de uma certa forma, né? Então, a gente precisa ter muito interesse, isso que o Jorge falou é muito sério, a gente precisa ter muito interesse em resolver e se reconciliar com todas as pessoas, né? Mas não existe relação separada, relação com o outro e relação comigo mesma. Não existe essa relação. Então, eu preciso, através dos outros, que são ali instrumentos maravilhosos, reparar tudo isso, né, todas essas forças que a gente lançou, mas eu preciso prestar atenção em mim também, e em mim primeiramente, né, porque isso não vai acontecer num lado isolado só. Claro que a família é o âmbito onde a gente vem ali para resolver as tretas, né, ali vem inimigos de milênios e milênios, assim. Mas tudo isso que acontece diz muito sobre a relação que a gente tem com a gente mesmo e sobre todos os outros lados da nossa vida. Se eu estou sendo impulsiva na minha família, claro, a família a gente tem mais intimidade, né? Mas se eu estou sendo impulsiva na minha família, se eu sou reativa na minha família, se eu sou... Enfim, todos esses arquétipos aí digamos, do que vem do medo ou do mal, né? Eu estou sendo em todos os âmbitos da minha vida. Só que na minha família eu consigo ser o que eu sou. Né? Então, eu vou lá e falo mesmo, eu vou lá e tenho atrito mesmo, porque lá talvez eu não use tantas máscaras. E no dia a dia, a gente usa diversas, né? Então, a gente acaba que não consegue olhar para a gente mesmo. Não consegue, a gente disfarça tanto e esconde tanto e coloca a poeira tanto para baixo do tapete no dia a dia, que aí fica difícil de perceber. E quando vê, já estourou. Então, por isso é muito importante a gente se reconciliar com todo mundo, mas isso só vai acontecer quando a gente for sincero com a gente mesmo. E quando a gente se conhecer a fundo. Desculpa, acabei falando demais, as meninas queriam falar. Depois a gente retoma nisso. Pode falar, Maria ou Tati. Ou Tati. Oi, gente, é a Tati, boa noite. Oi, boa noite. Enquanto você estava falando sobre essa questão, né, do que é problema e que, na verdade, os problemas eles não vão parar de acontecer, me veio muito forte essa questão, já penso isso já há algum tempo, né, mas é justamente sobre essa questão de não ser um problema, ser uma oportunidade. Então, ele só é um problema porque eu ainda não me transformei, porque a partir do momento que eu me transformo, que eu apazigo, que eu viro mansa, e eu entendo que aquilo é só uma oportunidade de eu melhorar algum impulso que eu já lancei por milhares de séculos e de existências, poxa, isso fica muito mais fácil, né? Só que
o que que acontece? Muitas vezes, pelo fato de a gente não estar manso, não ser manso, os impulsos, eles acabam dominando a gente. Então, a gente não consegue nem ver a magnitude dessa oportunidade, né? E aí transforma essa situação num problema. Então, ultimamente tenho percebido muito, tanto através dos espelhos, quanto por mim mesma, o quanto eu reclamo das situações que, na verdade, são oportunidades, né? Então, por isso que se tornam problemas, porque a mansidão não está comigo. E a gente estudar e ter o entendimento disso muda todas as coisas, na verdade, né? Porque como tu falou, enquanto eu não tiver bem comigo, não tem como eu refletir isso nos meus relacionamentos. E, na verdade, é bom que a gente lembre também que o outro, ele nada mais é do que uma extensão de Deus. Então, as minhas atitudes com eles e comigo é o que eu estou fazendo para Deus, e não necessariamente para o outro, como eu vejo, né, fragmentado, assim, tipo, sem entender a figura que ele realmente representa. Então era isso. Um beijo, boa noite. Obrigada, amiga, beijo. E é bem isso mesmo que ele trata no final do capítulo, né? Porque se a gente lembrar que essa vingança e esse perdão, na verdade, não é nada conosco e com o outro, é com a gente mesmo e com Deus, a nossa percepção, ela muda, né? A Karine quer falar também, né? Oi, amiga. Oi, Pessoal, boa noite, amiga. não, eu ia dar, na verdade, o que eu ia falar, tu acabou falando depois, mas eu ia dar 2 exemplos práticos que eu vi na minha vida, assim, e aí tu falou sobre isso depois, que foi que na nossa família a gente costuma meio que não ter as máscaras, assim, né? Não, quando o Jorge estava falando ali, quando estava falando antes, eu pensei assim, certa vez, meus pais falaram assim para mim, nossa, tu é muito brava, sabe? Com eles, assim, né? E é uma coisa que eu não costumava ouvir de outras pessoas, sabe? Tipo assim, nossa, tu é muito reativa, tu é muito brava, não sei o quê, tu responde tudo, respondona, tal. Isso aí há um tempo atrás, isso é uma coisa que me marcou, sabe? Porque quando a gente tá com as nossas máscaras, né, que a gente consegue segurar o impulso com as outras pessoas, né? As pessoas às vezes não veem esse lado, né, que a gente tem, né? E em casa com essas pessoas que a gente tem muito ainda, né, a lidar e reparar, é bizarro, né? A gente simplesmente sai soltando todos os impulsos possíveis e impossíveis. Então, esse é um exemplo que eu ia dar pessoalmente, assim, que isso martela às vezes na minha cabeça, e todas as vezes que eu tô com os meus pais, alguma coisa assim, que a gente entra num assunto mais reativo, eu dou uma segurada nesse impulso, porque eu lembro deles dizendo isso, e eu fico, eu brava? Nossa, né? Nem sou. Ai, a vida é muito engraçada. E o outro é essa relação de reparação de pessoas que a gente tem alguma coisa a reparar, né? Já aconteceu comigo, assim, de numa situação eu parar de falar com uma amiga, né? Por uma questão X que aconteceu, e nunca mais voltar a falar, né? E aí, depois de 4 anos, a vida colocar essa pessoa que estava morando em outro estado, nada a ver com a minha vida, nada, assim, fora totalmente do meu ciclo de amizade, colocar ela na mesma pós-graduação que eu iria fazer. E aí, quando eu vi ela no grupo da pós-graduação, eu fiz, caramba, cara, tipo, nada a ver com a vida, assim, sabe? Aí eu olhei e falei, nossa, ela vai fazer pós comigo, não acredito, tal, não sei o quê. Hoje eu olho para trás, porque óbvio que a gente falou e a gente voltou a ser amiga e tá tudo certo, sabe? Mas hoje eu olho isso, cara, quantas vezes a vida às vezes põe oportunidades da gente reparar certas situações, e ali eu vi situação de reparação total. Eu já consegui ver isso na hora que apareceu. Eu pensei, bom, não é por acaso, vamos aproveitar essa oportunidade e resolver essa encrenca. Então, quando eu cheguei na pós, eu já fui lá, falei com ela e a gente voltou a ser amiga e tá amiga até agora, e tá tudo certo, sabe? Mas a gente deixa passar, às vezes, umas oportunidades assim, né? E a vida vai lá e mostra de novo, põe na nossa cara. E às vezes a gente, de ranzinza, né? De não segurar os impulsos, acho que não escolhe reparar, né? Então, essas são 2 coisas que aconteceram comigo.
Muito bom, cara, muito bom, é isso mesmo. E pensa que a vida não desiste, né? Ela provavelmente fala com a gente o tempo todo, manda feedback o tempo todo, não só em relação a isso, né? Porque no fundo, tu tá reparando algo com uma amiga, mas é contigo, né? O negócio é interno. Então a vida, ela imagina o quanto ela não se comunica com a gente para que a gente volte e olhe para dentro, e a nossa percepção, ou a gente chuta as oportunidades, ou a gente às vezes não consegue nem fazer essa leitura, né? E ela não vai desistir. Claro que a gente tem até um certo período, digamos assim, de folga, né? Então, tá, ela não está entendendo, passou essa, passou a outra, passou a outra. Mas existem situações que a gente acaba meio que se chocando com o limite da lei, né? A inteligência da lei é tanta que ela evita que a gente acabe se afundando ainda mais nesse impulso que a gente criou, né? Então, existe a oportunidade da gente se reconciliar, ou a gente ignora e continua fazendo, até que a gente sofra, né, dores maiores, assim, às vezes dores maiores, ou às vezes a gente leva aí por séculos, ou encarnações e encarnações e tudo mais. Então, precisa existir essa conscientização, assim, de que tudo é para a gente, é para o nosso melhoramento, né? Todas essas oportunidades são para a gente, para que a gente possa se aproximar mais de quem a gente é, né? Nunca é o outro está ali como um instrumento maravilhoso para a gente, mas é sempre a nossa relação com a gente mesmo e com Deus, que a gente precisa, que tudo isso serve, né, para que a gente possa melhorar. Ô, Tati, E a questão... Oi? não, só fazer um comentáriozinho rápido, porque assim, eu Claro. estava ouvindo o comentário da Karine, e assim, e isso é com todos nós, né? E nós somos tão arrogantes, porque isso é arrogância, primeiro de a gente se achar diferente do outro, melhor que o outro, né? E isso é muito sério, porque a gente se acha o tempo inteiro. Nossa, por que comigo? Tá, mas comigo por quê? Eu sou igual a qualquer um. Porque não existe diferença, né? Nós somos todos iguais. E não importa a classe social, a religião, sei lá, o que for, somos Sim. iguais. E a gente tem essa arrogância. E eu acho tão bacana, porque quando a gente começa a compreender esse todo, que a vida é útil o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E a gente pode escolher. E aí a gente relembra lá as primeiras aulas das escolhas que a gente pode fazer. E quando alguém chega para a gente e diz, um pai ou uma mãe ou um amigo, olha, tu está sendo muito reativo, tu está sendo muito brava, e aí, né, é o que a Karen diz, nossa, eu? Né? Eu Meu Deus, mas eu sou tão querida, tão boazinha, né? Jamais, E, todo mundo diz que eu tô super calma. pergunta para os outros a imagem que eu fiz então, de mim para eles, nada a ver, bem mas diferente disso. assim, né? E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer, que até proponho aqui para todos nós, né? Que a gente comece a ouvir quem está perto. Olha, fulano está muito nervoso. Eu nervoso? Puxa, eu acho que eu tô mesmo, né? E olha, tô muito ansioso. Parar de negar, porque a gente nega o tempo inteiro. E aí a gente não consegue se ver, daí vem toda a historinha que a gente já conversa há mais de um ano, que a gente não consegue se ver e, consequentemente, não consegue sair desse padrão, né? Então, aí fica a dica para a gente observar o comentário de quem está perto da gente, porque, por pior que pareça, é sempre o melhor que Deus tem para dar para a gente naquele momento, né? Tá bom, nega, é só isso. Perfeito, Cris, obrigada. É a vida se comunicando com a gente, né? O Sempre, problema é que a sempre. gente. E aí a gente recebe isso, a gente joga para longe porque isso causa um desconforto e a gente não quer sentir, né? A gente tem Não. medo do que aquilo causa e também porque aquilo agride. Poxa, eu E tem, construí uma parada bem legal aqui de mim, não quero que sim. ninguém desmanche, E tem não. um outro detalhe que, como a gente vive uma vida meramente material, vamos dizer assim, né, que a maioria de nós acha não. É porque não sei se vocês compreendem, o estudar, nós estamos aqui estudando já faz um tempo, então quem está aqui já sabe, né, que não existe, que não dá para a gente achar que é só ir acordar, tomar banho, botar perfume, comer, trabalhar, essas coisas aí, né? E pagar conta. E só que a gente meio que tem esse conhecimento desconexo, né?
desencaixado, como se isso fosse uma coisa lá bem longe de mim. E, na verdade, não é. A vida verdadeira, essa vida que precisa ser explorada, é essa vida que é matéria, mas que é muito mais espiritual. Então, não dá para eu ter uma reação só com a matéria, né? Tipo, não gostei, te vira, falo o que eu quiser e deu. Não, eu preciso perceber as implicações que isso traz para mim. E não são implicações só para essa encarnação. São implicações para que daqui a pouco eu vou desencarnar, que todo mundo vai, ninguém sabe a hora, nem o dia. E isso, tudo que eu faço, eu tô tendo uma implicação muito séria para mim e para quem está ao meu redor, né? Meus irmãos, meu pai, meu filho, etc. Então, isso precisa que encaixe no coração da gente, que realmente a gente viva isso como uma realidade, e não como uma coisa utópica, ou que vai, quem sabe, talvez isso aconteça algum dia, mas eu não sei se é bem assim, ninguém veio para contar, etc, etc, e aqueles papos que a gente já conhece. Mas é isso. Então, acho que a Maria e a Tati querem falar ali novamente. Vamos lá, que já falei demais hoje. Pode falar e pode passar o slide também, Cris, para depois a gente continuar. Por favor. É a Tati de novo. Esse slide é muito lindo, né? Oi. Não, gente, é porque eu só queria compartilhar. O outro? Oi? Ou esse da criação, você está falando? Esse da mão, esse das duas mãos. Das duas mãos. Olha só, é que eu lembrei muito de um fato que aconteceu muito comigo, porque assim, o que acontece? O que eu vejo, né? Eu, na minha experiência aí, me observando, que quando eu estudo e tudo mais, geralmente eu projeto os meus conhecimentos em alguma figura externa. Tipo, sei lá, vamos falar de arrogância. Daí eu, nossa, verdade, nossa, aquela pessoa todinha, meu Deus, essa aula ia ser perfeita para aquela pessoa. E aí a minha mão fica coçando assim. Aí, depois, né, que eu fui entendendo ao longo do tempo que, na real, coitada, né, era tudo eu. Aí, assim, eu era tão arrogante que não conseguia nem entender que o negócio era para mim mesma, né? Aí, assim, eu achava muito engraçado, porque eu ia no centro espírita aqui perto de casa, e aí, geralmente, antes da palestra, eles passavam uma mensagem. E eu sempre pensava em alguém na mensagem, sabe? Tipo, eu pensava, nossa, essa pessoa devia muito ouvir essa mensagem. E, cara, né? Tipo, gente, acorda pra realidade, né, garota? E era tudo pra mim o tempo todo. E, tipo assim, por isso que a vida se comunica com a gente o tempo todo, mas a gente fica só batendo a cabeça na parede, porque a gente não aceita que aquele aviso é pra gente, é pra nossa transformação, porque a gente sempre está projetando no próximo. Por isso que quando eu entendi o que o espelho significava, cara, isso foi uma transformação gigantesca. Quando eu realmente assimilei no coração, sabe? Porque daí eu comecei a entender a força do instrumento do espelho, né? E olhar e agradecer o irmão por isso, né? Então era isso, valeu, gente. Obrigada, Tati. E é muito Tati, isso mesmo. Oi? eu quero aproveitar depois a fala da Tati também, mas pode falar primeiro. Não, eu só ia falar hoje, a Helena não tá aí, né? Porque a Helena e nem a Valquíria, como diz o Jorge, né? Que foram, principalmente a Valéria, né? Que entrou no curso porque para ajudar o marido, né? Que o marido estava precisando. Pode falar, Cô. Eu estava pensando nessa fala da Tati, lembrando da aula do mentalismo. Não sei se ela vai aparecer aqui no curso, mas foi uma aula que a gente teve no curso do equilíbrio. E aí, com essa fala da Tati, assim, me deu um clique de o quanto tudo isso mostra que a gente está usando nossa mente só para esse lado mecânico, né? Que a gente criou toda essa máscara e essa imagem, e ela assimilou isso porque ela conhece o passado, né? Ela nunca consegue assimilar nada novo, então ela assimilou isso como, não, é isso aqui que eu tenho que proteger, tudo que for diferente disso eu não aceito. Então, por isso, se revoltar com quem diz algo contrário a isso e reforçar essa imagem, porque é isso que te mantém protegido. Aqui você tá seguro. É lógico que é uma grande mentira, né? E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo isso e vai usando ela a nosso favor. Então, vai assumindo esse potencial que ela tem, não só de ser mecânica,
mas também de expandir, e aí sim vir mais para o coração, né? Que é o que o Jorge sempre fala. E a gente sempre ficava assim, meu Deus, isso é muito difícil, é muito impossível, nunca faremos. Mas é só assim, porque que nem aquela fala da aula passada, né? Que quando o coração aceitar, a mente não vai entender, porque justamente, né? Ela já tem lá o pronto dela, o conhecido. E aí só refazendo esse processo, expandindo em novos, que a gente vai conseguir poder aceitando essas informações. Então a gente vai quebrando essas barreiras aos poucos, né? Vai se desfazendo desse castelinho que a gente construiu. Pensa que o meu, olha, eu construí tão bem que tá o trabalheira para tirar os tijolos agora. Eu também. Devia ter descoberto antes, que aí eu fazia mais fácil lá, menos tijolo, menos massa fina. Que olha, tá muito trabalho. Eu também, nem me fala. É uma E figura. não, muito bom isso, né? Porque eu até tento, quando a gente estuda bastante, tenta trazer o conteúdo, e aí tu imagina, eu não sei, tu não, eu tô falando, eu imagino até cenas na minha cabeça onde eu vou pôr em prática, sabe? É tão mecânico e tão arrogante o negócio, que até para ir pro coração, eu não sei, eu quero meio que controlar, sabe, o processo, assim. E é muito isso que tu falou. Pode falar, Jorge. Importante. Não, eu só queria reforçar o que a Claudine falou muito bem aí da mente mecânica. Por exemplo, se você pegar a fala da Karine e da Tati Tessarolo, você vai ver que elas perceberam a vida com a mente delas, não com a verdade. Não é? A Tati está sempre percebendo a vida que é para os outros, né? Não para ela, porque a percepção dela é essa, né? Ela é perfeita, o resto é que precisa de ajuda. E a Karine também, quando olhou para a amiga lá que brigou com a amiga, ela percebeu a amiga como uma inimiga, né? Que na verdade não era. Mas a vida sempre também diz, por exemplo, quando a Karine voltou a falar com a amiga, a vida deu um feedback para ela, né? Que todas as vezes que ela pegar um caminho errado, ela pode voltar e se reconciliar com aquela pessoa. Essas pequenas coisas que a vida nos mostra é o que depois nós precisamos da expansão, nós precisamos repetir esse movimento mais vezes. A minha mente percebeu que alguém fez algo para mim e aquela pessoa foi minha inimiga, mas na verdade não era. Então eu preciso ir lá me reconciliar o mais rápido possível. Porque aquele monstro que está dentro de mim vai virar uma mágoa, vai virar um ressentimento, vai virar uma vingança, e as coisas começam sempre pequenas. Então vamos ter cuidado com isso, como a Claudine falou, né? Essas barreiras que a gente constrói e fica atrás delas, né? Se defendendo de tudo e percebendo a vida por esses olhos, é uma percepção totalmente enganosa, ela não está de acordo com a lei de Deus. Por isso que as pessoas querem se vingar do outro, porque vê no outro um inimigo, ele não vê um aliado. Não há cooperação, a competição, todo mundo quer vencer todo mundo. Não é? Como a Karine também falou que os pais dela falaram que ela era reativa, eu mudaria até a questão. Eu diria que o pai dela devia dizer para ela: por que você é reativa só conosco? Não é? Porque tem algo aí, né? Por que ela fala daquele jeito só com eles? Agora eu já consigo explicar, agora eu estou entendendo um pouco mais por quê. Não é? E imagine assim que fora da nossa casa nós polimos a nossa imagem, né? E deixamos ela bem brilhante. E sempre mostramos fora aquilo que a gente é de melhor, não é? Que na verdade não é melhor, é só uma ilusão. Então, tudo que a nossa mente percebe, e todo mundo precisa estar consciente disso, percebe com o conteúdo mental que está lá, que é da mente mecânica. É só uma informação de que você agiu no passado desse jeito, mas que no futuro você pode agir diferente. Mas para isso precisa estar consciente, precisa estar presente ali todo dia, né? No seu mundo, analisando essas situações. Senão elas passam desapercebidas, né? Era isso, Tati. E eu estou gostando muito. Vamos participar mais, gente. Eu adorei também que está todo mundo participando. Então vamos lá. Como é possível reequilibrar esse binário que, tendo perdido o equilíbrio, não sabe recompô-lo? Eu achei
eu até coloquei esse questionamento num slide separado para chamar a atenção. Pode perceber que os slides que tem essas mãozinhas são questionamentos, né? Se não são, eu fui lá e transformei em questionamento. Mas é porque é que é muito profundo isso, né? Tendo perdido o equilíbrio, não sabe recompor. E a gente não sabe mesmo. Porque se o sistema está em desequilíbrio, é porque a gente abusou de uma força, né? E entrou em desequilíbrio. E o autor, o Baldi, ele traz isso no sentido de que se a gente se colocou nessa situação é porque justamente a gente não sabe como resolver, né? A gente resolve as nossas questões através da força, né? E falando de vingança ou perdão, não necessariamente vingança e perdão aqui quer dizer vingança e perdão de algo muito grave, né? Como o caso que a Karine trouxe, que era de não falar com uma amiga, de brigar com uma amiga e se reconciliou e perdoou. Isso também, mas isso também está nas pequenas coisas, né? Até numa conversa, num diálogo, num debate ou em alguma coisa, o autor ele traz como se a gente quisesse sempre ter razão. Na verdade, a gente sempre quer vencer. A nossa ideia de vencer, né? A nossa ideia de sucesso, digamos assim, é ter razão, é ser o dono da verdade, né? Então, muitas vezes a gente está numa discussão ou numa intriga ou em qualquer situação que seja de conflito ou atrito com determinada pessoa e muitas vezes a gente está só ali defendendo uma posição para que a gente possa ter razão, sabe? Então, a nossa visão de vingança e de perdão, ela é muito distorcida, principalmente a de perdão, e ela é muito rasa, porque esse nosso instinto de vencer o outro através da força e da luta, ele é tão grande que se a gente age através do perdão, que é aquele que a gente sempre fala, que é se colocar em posição de inocência, mas perante a Deus, mesmo que isso pareça para todo mundo ao nosso redor uma besteira, uma fraqueza e tudo mais, né? A gente tem isso como algo completamente surreal, assim, não é possível, eu vou ser fraca se eu fizer isso, ou eu vou, enfim, perder a minha razão se eu fizer isso, ou se eu fizer isso as pessoas vão montar em cima de mim, sabe? A gente tem conceitos, assim, completamente distorcidos, né? E pode passar, Cris, eu, se eu não me engano, ele vai até explicar ali no próximo, vai dar o complemento para isso, né? Então, como é que eu vou resolver isso se eu ainda continuo utilizando de força, né? Eu vou continuar me colocando cada vez mais em situações de desequilíbrio. Eu vou continuar cada vez mais me afundando. Então, por isso eu preciso conhecer a fundo o que significa mesmo esse perdão, esse reconciliamento, né? É algo muito mais profundo do que simplesmente, vou lá me reconciliar com fulano porque, não quero mais esse tipo de coisa acontecendo comigo. E não, é algo muito mais profundo, é algo que a gente precisa conhecer muito mais a fundo. O maior sonho do lutador consiste na vitória e consequente aniquilamento do inimigo. E se a gente for, não precisa ir muito longe em aniquilamento, em pensar em algo muito violento, não. Pensa, ali até vamos trazer a situação da Karine e dos pais dela, que é a situação que acho que todo mundo passa, seja com pai e com mãe, ou com filho e tudo mais. Acho que essa a gente pode trazer e colocar na vida de todo mundo, né? Quando a gente tem algum conflito, algum tipo de conflito como esse, sempre existem os dois lados, né? E se chega nessa fase que é o conflito, se chega a esse ponto, é porque duas pessoas estão ali brigando e discutindo para ter razão. Ou seja, para um vencer o outro. O vencer, agora nesse nosso mundo moderno, que a gente aqui já não mata mais, já não, enfim, não comete esses determinados essas atrocidades, digamos assim, mas a gente continua praticando isso. Na verdade, a gente nunca quer
sair de uma discussão, por exemplo, ou de uma situação sem ter razão. A gente quer que a gente tenha razão, sabe? E enquanto a gente não consegue isso, a gente continua discutindo. Enquanto que quem já entendeu que, na verdade, a força está justamente em perdoar tudo que chega para a gente no momento que chega, para que a gente não se endivide ainda mais, é quem realmente está em paz e está em equilíbrio, né, com esse sistema. Na verdade, não passa de ilusão, pois o inimigo que representa uma força é substancialmente o imponderável e participa de um organismo universal que nada se pode destruir, e onde se torna impossível abrir-se o vácuo de sua destruição. Representando, pelo contrário, a tendência de preenchê-lo e irresistível vontade de compensação. Ou seja, quanto mais a gente permanecer ligado a essas situações que a gente tem com as pessoas e tudo mais, mais do mesmo a gente vai acabar tendo que viver, vai acabar atraindo para que a gente possa tomar consciência de que a gente precisa refazer tudo isso, né? Porque, como ele falou ali antes, tudo a gente vai precisar compensar. Não existe eu fazer um mal, né? Ou lançar ali uma força que eu acho, mas não tem nem ninguém vendo e tal, isso não vai ter problema, só que vai, porque tudo é energia, né? E o sistema, ele precisa ser compensado, ou seja, eu tive um atrito ali com uma pessoa e não estou afim de me reconciliar com ela e tudo mais. Muito provavelmente, a gente vai atrair cada vez mais atritos para a nossa vida, porque a gente resolve os nossos problemas sempre da mesma maneira. E por isso que a gente acaba, então, levando ali para outras vidas e tudo mais, e sempre os mesmos problemas, porque a gente tem preguiça de parar e olhar para a nossa vida e olhar e tentar resolver essas pequenas coisas, sabe? Não, eu estou sendo arrogante, me dói, eu tenho medo de dizer que eu estou errada, porque daí eu acho que, meu Deus, a pessoa ou não vai mais me aceitar, ou enfim, vai pensar que eu sou fraco, vai pensar não sei o que, cada um tem os seus motivos, mas no fundo a gente precisa perceber esse medinho, sabe? O medo de sentir, porque todas essas situações, elas causam um desconforto na gente, né? E a gente, no fundo, a gente tem medo. Tudo é medo. A gente tem medo de se aproximar desse tipo de sentimento, a gente tem medo que destruam a imagem que a gente construiu da gente, a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente, a nossa percepção está sempre fora, sempre no que os outros vão pensar da gente, e por conta disso a gente acaba deixando passar batido milhares de situações pequenas, que num montante, elas acabam chegando para a gente de uma forma gigante, porque a gente não resolve essas situações no momento que elas chegam, né? Então, eu vou colocando uma raivinha ali para baixo do tapete, vou colocando, ou, por outro lado, né, vou soltando ali a raiva a todo vapor, ali, vou disseminando essa raiva a todo vapor, ao invés de tentar entender o porquê que eu estou sentindo, né? Então, é por isso que a gente acaba num looping gigante. Por isso que a gente sempre acaba tendo sempre os mesmos problemas. Eu não sei vocês, mas eu, desde que me conheço por gente, os meus problemas são sempre os mesmos, sempre. Claro que a gente começa a estudar e começa a ver outros aspectos, outras vertentes, né, do mesmo problema. Mas eu, Tati, tenho sempre os mesmos problemas, justamente porque eu resolvo, aliás, não resolvo, né? Eu tento resolvê-los sempre com o mesmo conteúdo que eu criei. Esse final de semana eu tive uma situação X na minha família, onde foi uma situação onde existia bastante raiva, e eu utilizei da raiva para tentar resolver o problema da raiva. E nem preciso dizer para vocês o resultado, né? Que foi o pior possível. Então, a gente precisa perceber isso, assim. Como que a gente tenta resolver os nossos problemas? Se não é com o mesmo conteúdo que a gente acabou criando. Porque se a gente não conseguir resolver, né, investigar e ver de onde estão surgindo,
a gente vai se colocar sempre diante das mesmas situações. Alguém ligou o microfone, eu ouvi aqui. Foi eu, Tati. Uhum. Pode falar. Pode falar você, tá muito bom o que você está falando. Continue. Não, pode Já já terminou o encerrei. raciocínio? Tava lindo, Tati. É porque tem uma diferença de quando eu falo e eu tô lá me imaginando no problema e narrando ele sem narrar ele, né? Não, mas está muito bonito. Olha, eu só queria chamar a atenção, porque parece que tem pessoas novas ou que vieram em poucas aulas. Esse imponderável é a lei de Deus. Nós estamos estudando a lei de Deus no contexto de vingança e perdão. O que acontece com o ser que quer se vingar, né? E como a lei age nesses casos. É esse o estudo aqui. Então, lembrar para todo mundo que o nosso universo ele é regido pela lei de Deus, embora você não veja porque ela é imponderável, né? Nós somos essa própria lei, ela está dentro de nós. Então, existe uma lei que está, né, por trás de tudo. Essa lei, ela também é de justiça. A justiça pede o reequilíbrio do desequilíbrio que a gente faz. Então, se nós fazemos algo contra alguém, como a Tati colocou, pode ser um sarcasmo, pode ser uma ironia, ou você pode matar 500 pessoas. Essa lei vai pedir um reequilíbrio disso que você fez. E o que é que ela usa? Ela usa a lei de compensação. Ela deixa você sair de algoz para vítima. E assim ela vai, né, até que você canse e resolva se reequilibrar. E esse reequilíbrio tem que ser feito através da misericórdia. Não pode ser feito, como a Tati falou, resolver um problema de vingança com vingança, né? De ódio com ódio, de raiva com raiva. Aí nunca vai dar certo. Era isso, eu só queria lembrar da lei de Deus, para que todo mundo tenha consciência de como a lei funciona. Justiça, equilíbrio, lei de compensação. A lei compensa até que você se reequilibre e você seja justo. Não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Perfeito, É amigo. isso, Tati. Obrigado. Perfeito. Obrigada, eu. E lembrar que a gente não tem como fugir disso, né? A gente não está aqui. O Bauer fala muito isso, que a gente não está aqui jogado ao acaso, né? Então, eu acho que a gente já tem, talvez, entre aspas, maturidade suficiente para entender isso, que não existe. O sarcasmo foi um exemplo maravilhoso, amigo, porque é o tipo de coisa que passa despercebido no nosso dia, né? Ou, às vezes, quando a gente tenta dar lição de moral, sabe, nas pessoas, sabe, coisas, comportamentos que a gente tem que estão ali meio que escondidos ali, ou então a astúcia não, ou às vezes deixa e a gente não quer ver, né? Ou realmente a gente desconhece o verdadeiro sentido por trás das situações, e o sarcasmo ele veio como um exemplo maravilhoso, assim, porque é algo que parece ser tão pequeno, mas é a mesma força, é o mesmo tipo de força, né? Eu quero vencer alguém, ou alguma coisa, ou alguma situação, e é um tipo de força maléfica que eu estou utilizando, né? Só que ela está ali um pouco disfarçada ou no humor, ou no deboche, digamos assim. Mas é uma força também que eu estou lançando, e não é para o lado a favor, digamos assim, da vida, né? Então, e não existe não tem como a gente fugir desse equilíbrio. Não tem como. Então, é até muito legal esse exemplo, porque até essas pequenas coisinhas a gente vai ter que neutralizar. Então, quanto antes a gente tomar consciência de que a nossa paz depende disso, melhor para a gente, né? Porque senão a gente vai continuar aí recebendo todas essas situações da vida até que a gente aprenda. E nunca é para o nosso mal, né? A vida, ela só fala a nossa linguagem. Se eu consigo entender a vida através do sarcasmo, então, tranquilo, a inteligência é tão grande que vai falar comigo nessa linguagem. Se eu enxergo a vida e converso com a vida através da raiva, é através da raiva que ela vai falar comigo, né? O doido disso tudo é que a gente fica brabo, né? Eu, pelo menos, fiquei nesse fim de semana. Fiquei muito brava, assim, sendo que
entre aspas, eu causei aquilo, eu atraí aquilo tudo para que eu pudesse resolver. Eu estava qualquer coisa naquele momento, menos desperta, né? Porque essas situações, esse tipo de coisa, elas chegam e tiram a gente do nosso centro e nos desequilibram de uma tal forma de que aquilo fica reverberando, né? Então, é porque já estava acontecendo há muito tempo, e já está acontecendo com cada um de nós há muito tempo, e a gente não está percebendo. Então, para que evite chegar nesse ponto, para que a gente não saia desse estado harmônico, a gente precisa prestar atenção, né, nas pequenas coisas que a gente está deixando bater, deixando passar batido nesse dia a dia. Claro que tudo isso é muito bom para acontecer, para a gente sair um pouco da inércia também e começar a perceber as coisas com outra percepção, porque a gente conversa muito sobre isso aqui no curso, né, de que às vezes a gente tem uma informação e a gente acha que, pronto, agora eu tenho a informação e beleza, agora eu já sei tudo. E só que o experienciar essa informação, ela é completamente diferente daquilo que a gente tem na nossa mente, né? Então, a gente vai continuar atraindo mais e mais situações para que a gente possa realmente aprender a lidar com tudo isso, todo esse turbilhão de coisas que tem ali dentro da gente. Mas vamos voltar para os slides, né? Esse a gente já leu, Cris? Não. Mas acho que já, né? Sim. Acho que pode passar. Pode passar, por favor. Uhum. O homem não pode, de modo nenhum, neutralizar essa tendência, que é a que ele estava falando no slide anterior do equilíbrio, tá? Parar essa vontade superior. Possui apenas este recurso, a sua força, a que, para vencer, se agarra de unhas e dentes. E é bem isso que a gente faz, né? A gente se agarra ali na nossa verdade e a gente quer usar a força, seja ela da forma que for, seja ali em forma de raiva, seja até em forma de, sabe, de ser incisivo, enfim, de determinadas formas, às vezes, muitas vezes até disfarçadas, né? Mas a gente se agarra aquilo ali para ter, no fundo, para ter o resultado que a gente quer e não o que a vida quer. Mas a manutenção de artificial estado de equilíbrio, como o de seu domínio sobre o próximo, requer esforço contínuo que se resolve em desgaste e mais tarde em inevitável cansaço. E a vida vai permitindo que a gente vá fazendo, né? Trazendo esse exemplo que aconteceu comigo nesse final de semana. Muito provavelmente não, com certeza absoluta, toda essa raiva, ela estava disfarçada, né? Dentro de mim, no meu dia a dia. Porque para mim eu estava ali vivendo tranquila e ela veio como uma avalanche assim, né, de uma intensidade imensa. Então a vida utilizou a mesma linguagem comigo, né? Estou usando o meu exemplo, mas ela usa a mesma linguagem com a gente, né? Então a gente chega num limite, né, da lei até um limite da lei onde a gente pode abusar. Mas se ela percebe no momento, a gente precisa lembrar que a lei ela é de evolução e que ela percebe que a gente está utilizando de tudo isso que a gente criou para se afundar cada vez mais e que a gente está patinando e não está evoluindo, acontece esse desgaste, né? Então, muito provavelmente vai vir uma dor ou um evento muito grande que vai exigir da gente um esforço maior para que a gente possa sair dessa situação. Então, não é muito mais fácil que a gente perceba, esteja viva desperto todo momento? É muito mais fácil, né? Porque se eu viver desperto a todo momento, ali prestando atenção em todos os impulsos que eu estou lançando a todo momento, colocando uma lanterna ali em cima de toda essa escuridão, é muito mais fácil de resolver, né? Se eu investigar a fundo realmente todos os meus problemas, é muito mais fácil de resolver. Porque se eu deixar e esgotar as minhas forças, eles chegam muito...
A grande maioria das vezes eles chegam numa intensidade tão grande que desestabilizam a gente não sabe como lidar, né? E aí a gente acaba abrindo brecha para milhares de coisas, né? Para quem é para o hipo acaba caindo mais ainda, abre brecha ali para obsessões, né, Jorge? Abre brecha para um monte de coisas. Então, não é só uma situação isolada, né? A gente acaba abrindo portas a todo momento para determinadas coisas que vão exigir da gente um esforço maior para que a gente possa sair depois, né? Então, tudo depende da gente, tudo. Tudo depende da gente silenciar e estar em conexão com a gente mesmo o máximo de vezes que a gente puder por dia, né? Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, Tati, tá de parabéns. Pode Vamos passar. em frente. Pode passar, Cris. Agora, se eu não me engano, é porque repetiu, né? É um slide de novo da criação de Adão, das mãozinhas. Esse aí repetiu. Pode ir. Vai de novo, mais um. Aí. Né? Eu acho que esse aí eu trouxe em forma de questionamento de novo, mas eu acho que o Jorge até já acabou respondendo em um outro momento, acho que foi até no início da aula. Para que serve essa luta e se constitui o erro? Porque as leis da vida a permitem, né? Justamente por isso, porque a gente enxerga o mundo dessa forma, né? Cada um tem um arquétipo ali que prepondera no seu universo. Todos, ou às vezes eles estão ali, a gente tem todos eles dentro da gente, mas a gente geralmente traz um ou alguns para que a gente, que tem muita força e muita intensidade, para que a gente possa resolver, né? Então, se a gente enxerga a vida dessa forma, né? A vida conversa com a gente dessa forma, né? Para que a gente possa poder visualizar e para que a gente tenha a oportunidade de refazer todo esse caminho que a gente percorreu, digamos assim, contra a lei, né? E no fundo, para que a gente aprenda mesmo, para que a gente tenha para que a gente possa aprender e sentir na pele o que realmente é ser misericordioso, né? O que é realmente perdoar. Porque, como o Jorge falou muito bem, muitas vezes a gente perdoa da boca para fora, para que a gente não atraia mais situações assim, mas lembrando que o que vale é o que a gente está sentindo, né? O que vale é o sentimento, o que vale ali é a vibração, né? E não o que a gente fala da boca para fora. Então, as situações, elas vão acontecer até que a gente internalize isso. Como a Clô falou, até que a gente traga para o nosso coração e aquilo ali faça parte da gente. Aliás, nunca foi separado da gente, né? A gente que criou milhares de outras coisas no meio e se separou. Mas, em essência, nós somos isso. Então, por isso que Deus permite que tudo isso aconteça com a gente. Para que a gente vá desfazendo todas essas camadas, né? E também porque a lei, ela é de bondade e ela é de justiça também, né? Lembrando que nós somos criados livres, né? O amor, ele é liberdade. Então, Deus permite que a gente vai retornar a ele, né? Isso eu acho que não é novidade para ninguém, a gente vai retornar para o amor. E Deus permite que a gente tenha liberdade para que retorne a ele da maneira que a gente quer. Claro que não permite, existem esses limites para impedir que a gente se afunde cada vez mais, né? O que não deixa de ser uma proteção, né? Ele está ali o tempo todo nos protegendo e nos amparando para que a gente não se afunde mais. Mas ele nos deixa livre. E a todo momento a gente pode escolher se quer retornar a ele pelo caminho, digamos assim, mais curto, que é o do amor, que é engolindo mesmo bastante sapo e aprendendo que tudo isso que a gente está vivenciando nada mais é do que percursos que a gente está refazendo, ou a gente continuar dando murro em ponta de faca e querendo resolver as coisas sempre à nossa maneira, né? Então, eu fiz a pergunta ali, até ia jogar a resposta no ar,
mas acabei dando a minha visão, assim, e seria legal que todo mundo compartilhasse também a sua visão. Quer começar, Jorge? Posso começar de livre e espontânea pressão, né? Pressão. A Maria quer falar também, tá? Ou a Tati, né? Depois. Tá. Você quer que eu fale por que serve a luta e se constitui erro porque as leis da vida permitem? Isso, por que a vida permite? Porque nós estamos no processo evolutivo, né? E nós precisamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade em direção a Deus, que a gente usa de forma errada. Nós temos liberdade, como você falou, mas não sabemos usar. A nossa capacidade de inteligência é usada para a luta, é usada para a astúcia, e nunca para o bem. E nós precisamos usar todo o nosso potencial espiritual, intelectual, para o bem. E aí nós se aprisionamos na mente mecânica, como disse a Claudine, da luta, e em outros fatores, em outras vezes, da astúcia. Quando a Tati Tessarolo falou assim, mas quando eu ouço algo, por exemplo, da arrogância, eu vejo a arrogância nos outros. Isso é astúcia, não é? Porque a mente dela diz para ela que ela não é astuta, mas os outros são. O astuta não é arrogante, mas os outros são. Então, o que a Tati precisa aprender? Por que a lei permite isso? É porque ela mesma precisa construir nela a capacidade de discernimento, de ver a verdade, de ter o senso e usar a vontade e as potências dela para descobrir a verdade por si só, porque aí isso fica gravado a nível do subconsciente dela. Então, essa é a ideia que eu tenho, Tati. Obrigada, amigo. Maria, Tati? Sou eu. Oi! Oi. Eu queria expandir um pouco isso que o Jorge falou e o que tu estava falando também. Porque ontem, quando eu estava lendo, agora eu faço evangelho no lar, eu sou muito chique. E aí, Espiritualizada. né, eu tive uma reflexão com uma frase muito simples do evangelho, onde falava assim: só lhe é permitido sentir a dor para que tu compreendas a dor no outro. E aí eu fiquei pensando assim, cara, se eu não sentisse dor, te pegando um exemplo muito fácil, tá? Tipo, se eu não soubesse como é dolorido bater um mindinho numa quina, quando alguém chegasse pra mim e falasse, nossa, eu bati meu dedinho no armário, eu não ia saber o que essa pessoa tá falando. Eu não ia conseguir processar isso que ela me fala. Eu não conseguiria dar qualquer troca energética para essa pessoa se eu não tenho uma semelhança com ela de entendimento, sabe? É só uma expansão, assim, tipo, para que serve essa luta, para que serve esse erro, né? Por que a lei e a vida permite isso? Para que a gente acabe voltando, como o Jorge falou, para o amor, para a compreensão de um todo, para que eu enxergue em mim e no outro o mesmo tipo de sentimento e que eu não aponte como separado, mas sim como um uno, né? E eu achei isso muito bonito. E era isso. Que lindo, que espiritualizada que ela tá. E muitas vezes ainda eu arrisco a dizer que quando a gente é tão egoísta, a gente é egoísta até para sentir dor, né? Que muitas vezes a gente ainda ouve do outro, ou vê o outro passando por aquilo, e a gente sempre acha que a nossa dor é maior, né? Até para a gente sentir dor, às vezes a gente acaba sendo arrogante, né? Eu me pergunto, sério mesmo, se existe algum aspecto da minha vida que eu não seja arrogante. E eu ainda, realmente eu não consegui descobrir, porque em tudo tá a astúcia, em tudo tá a arrogância, sabe? Não em tudo, mas em quase tudo, talvez. Sempre tem um comportamento ou uma fala que não quer dizer exatamente o que eu queria dizer. Ela sempre está mascarada, parece, né? Então, se é isso que eu estou mandando para a vida, muito provavelmente é essa linguagem que a vida vai falar comigo, vai falar, né? Vai ter comigo. Um pouco antes de entrar aqui na aula, eu estava conversando com uma colega aqui na empresa e estava falando mais ou menos desse assunto, assim, né?
de como, ó vida, ó céus, de como a gente tem essa ideia de que só o algoz ele é, né, o vilão, mas o outro lado da moeda também tem a sua parcela, né? A gente acha que por ser vítima, né, ou se colocar na posição de vítima e de coitadinho, a gente não tem culpa, como se as coisas fossem jogadas ao acaso, assim, tipo, ai, viu o que aconteceu comigo, ou viu o que tal pessoa fez para mim, ou né? Meu Deus, eu sou tão boazinha, eu não entendo por que isso acontece comigo. Mas nada mais é do que forças que foram lançadas e que Deus ali na sua infinita bondade, né, ele permite que seja refeita, né, para que a gente possa retornar ele que está lá, coitado, com os braços abertos esperando a gente e a gente insistindo em viver sempre da mesma maneira. Alguém quer expor mais alguma coisa? Na verdade, eu queria jogar umas outras perguntas, assim, porque ele diz assim, Joga, Cris. para que serve essa luta se constitui erro? Porque as leis da vida a permitem. E aí eu pergunto, teria outro jeito? Olhando para a gente, como nós somos, teria outro jeito? Se fosse diferente, daria resultado? Teria outra maneira de evoluir, se não fosse através da dor? Porque a gente escolhe a luta, porque o mundo é de luta. Nós não conseguimos trabalhar de outra forma, infelizmente, né? Então, é bastante sério e, infelizmente, é a única maneira. Então, é preciso que haja um despertar verdadeiro, né, e profundo, porque, do contrário, a gente vai continuar lutando e continuar sofrendo e se emaranhando cada vez mais, né? Então, esse é o nosso posicionamento aqui. É verdade, Cris. Até porque todos esses comportamentos que a gente tem, eles nos causaram um... Voltou o slide ali? Ou não? Não chegou a passar. Esses comportamentos que a gente tem agora, eles nos causaram um certo prazer, né? Ou nos deram alguma vantagem em um passado, um passado não tão distante, ou coisas nesse sentido, né? Então, se a vida permitisse que a gente não passasse, né, por tudo isso, a gente iria abusando cada vez mais, porque se eu posso utilizar da raiva, que é algo que me, né, eu vou ali, libero e me causa um prazer, por que eu vou parar de utilizar, né? A gente não tem esse discernimento, né? A gente não tá tão manso para perceber isso na gente. Então, é bem o que tu falou mesmo, só, não seria de outra forma. Eu acho que aconteceriam coisas muito piores, sabe? Se não fosse dessa forma, se não fosse a dor. A gente ia, sei lá, tentar se aniquilar ou coisa parecida, sabe? Então, a dor nada mais é do que, essa correção nada mais é do que uma misericórdia, né? Tati, Oi? agora que eu falo da crise, assim, eu tava pensando quando o Jorge tava falando um exemplo que é bem material e do nosso dia a dia, que casa bem, assim, com essa pergunta. A lei funciona pra gente como uma mãe funciona para um filho, né? Porque a mãe, ela ama o filho acima de tudo, pegando, assim, um exemplo bem material mesmo. E aí o bebezinho, né, começa a falar, começa a andar. Então, para andar, ele tem que cair, se levantar, vai passar por situações que ele precisa sentir dor, ele precisa se machucar. E depois, da adolescência, ainda mais essas situações. Então, se você tem se fosse o contrário, né, se essa lei fosse só de proteger, só coisas boas, vamos só mandar coisas boas e proteger e colocar ali, alimentar essa redoma de vidro.
a gente não ia saber lidar com as situações. Isso por causa do nosso comportamento, né? Que é de separação, de arrogância, de egoísmo, enfim. Então, quando chegasse determinadas dificuldades, como é que a gente ia saber lidar? Ia querer ainda ser mais prepotente, ser mais luta, porque foi criado nessa proteção, nessa redoma de vidro. Mas se a vida coloca para que tudo que você faz tenha aquela consequência, você vai aprendendo. Então, tá aprendendo a caminhar, cai, levanta e vai. A mãe sabe ter esse tempo de espera, sabe confiar e amar o filho que ele vai aprender, vai se machucar, mas vai aprender. Então, da mesma forma, a lei. Ela sabe que a gente vai sentir alguns momentos de dores, que a gente vai se sentir perdido, mas ela confia que Deus confia que a gente vai, uma hora, aprender e redirecionar os nossos movimentos, né? É isso aí. E a gente ainda recebe tudo isso em forma de punição, né? Como se fosse uma punição mesmo com a gente. E nada mais é do que uma misericórdia imensa e absurda, né? Mas aos nossos olhos, tudo isso ainda é muito punitivo e a gente ainda se culpa muito, né? Então, nossa percepção precisa expandir muito ainda. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Ô, Tati, eu queria reforçar o que a Cris e a Claudine falou muito bem, que é o ponto de saturação, não é? Que a gente imagina que está tudo no descontrole, mas está tudo em ordem. Quando essa lei compensa de um lado para o outro, é porque você chegou no ponto de saturação que você não conseguiria mais suportar. Ela, para te proteger, ela te lança para o outro lado. Chega do outro lado, para te proteger, ela te lança para o lado de cá. Ela está sempre protegendo, como a Claudine falou, como a mãe faz com o filho que começou a andar. E mesmo assim o homem não compreende, né? Ele não dá os passos que deve ter, que deve dar. O que falta para nós, não é? E se a gente não tiver consciência disso, vai ser muito difícil. Que nós estamos dentro da prisão. Não é? Lá no Bem-aventurados Misericordiosos ele diz, olha, reconcilia-te, senão você vai para a prisão. Você não vai sair de lá. O que falta para a gente é aprender a perdoar o outro, a compreender o outro. Ao invés da gente julgar, deveríamos compreender o outro. Por que ele está tomando aquela atitude? O que levou ele a fazer aquilo? Que forças espirituais estão manipulando ele a ponto dele fazer aquilo? Não é? Ao invés da gente sair julgando, condenando, recriminando e querendo massacrar o outro e se vingar dele pelo ato que, de repente, ele não tinha o que fazer, porque as forças espirituais têm tanto poder sobre ele que não permitem. E ele está num sofrimento imenso, e a forma que ele encontra dentro da prisão que ele está é de reagir daquele jeito. Mas a gente não construiu isso. Nosso, como a Cris falou, né? Pode ser diferente. Se a gente olha para qualquer assunto, a gente já julga desmerecendo o outro. Como isso pode ser diferente? Ou desmerecendo a gente, né, Jorge? Não. Ou desmerecendo a gente, né? Porque a gente sempre faz essa comparação. Ou tá acima ou tá abaixo, né? A gente olha para qualquer coisa e fala mal dos outros, e condena os outros, e acha ruim tudo, e reclama tudo. Com esse tipo de mente, é o que a Cris colocou, né? Pode ser diferente disso? Quem tiver uma mente diferente dessa aí, se apresente aí e nos ensine a sair dessa que nós nos colocamos. Mas não vai sair. Enquanto a gente não aprender a dar liberdade para o outro, de ser o que ele efetivamente precisa ser, porque a lei assim o permitiu, que ele nessa encarnação ele precisaria experienciar aquele tipo de situação, e que cabe a todos nós ajudá-lo e não recriminá-lo, não julgá-lo, não condená-lo, não querer puni-lo.
Não é? Não dizer, não, a polícia que pegue e mate ele, o outro, não, fulano não presta, cicano é isso. Cicano. Como ele não presta se ele é filho de Deus? Então, assim, se a gente realmente não criar para um homem novo, precisa de atitudes novas, um novo pensamento, um comportamento novo. Se a gente não aprender a olhar para qualquer situação com o olho da compreensão, não do julgamento, e não da punição, mas do perdão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos estar compensando de uma vida para outra e mudando o corpo, mudando a tecnologia, ou voltando lá para o mundo primitivo, depois vem para o mundo como o nosso, cheio de aviões e tudo mais, mas a mente é ainda de matar, a mente é ainda de punir, a mente é ainda de condenar, a mente é ainda de julgar, a mente é de fazer os outros sofrer, a mente é primeiro eu, depois o universo, que é os outros que podem passar fome, pode passar frio, pode ficar desempregado, pode isso, pode aquilo, desde que eu esteja bem. Com esse tipo de pensamento, nós não vamos para lugar nenhum. Nenhum de nós vamos continuar nesse mundo. Reclamando dele, mas vamos continuar aqui, né? É isso, Tati. Obrigado. Imagina, obrigada. E até essa tua fala me lembrou do último slide, Cris. Será que tu pode colocar lá no último slide? Que foi eu encontrei na internet, assim. Eu acho que eu até não coloquei a fonte aí, mas eu vi que era quando eu estava montando os slides, estava no Instagram, assim, passando, e apareceu essa frase para mim, mas eu acabei não colocando a fonte, né? Mas que dizia assim, só existe um perdão, viver no momento presente, que é o viver desperto, né? Sem passado, sem o que aconteceu, né? Sem a gente guardar tudo o que aconteceu. E sem essa preocupação, né, com o que vai vir e tudo mais, não existe nada para perdoar, né? Então, ele só existe um perdão, viver no momento presente, sem passado e sem futuro, o que há a perdoar, e é muito verdade, né? A gente, olha, pega situações familiares, assim, até nas próprias literaturas que a gente já trouxe, que a gente já estudou, que a gente estuda, que contam histórias de famílias espirituais, enfim, né, de inimizades ali espirituais que perduram por séculos, sabe? E se a gente vivesse aqui e agora nada disso, a gente não teria o que perdoar, mas não, a gente fica preso em situações e não precisa ir muito longe, não, né? Não precisa nem encarnações muito longe, não, é aqui. A gente se prende em cada coisa, assim, em comentários, a gente se prende em atitudes, tudo a gente leva pra gente, tudo é bem essa visão, né, do eu, né? Quando que o universo do outro não gira ao meu redor. Por mais que eu ache ali, me coloquem no centro do mundo, eu não sou, né, o centro do mundo da outra pessoa. E a minha visão é tão arrogante, tão egoísta que, sabe, eu me prendo a essas pequenas coisas, assim, e aí não perdoo. E vou criando picuinhas e vou criando, sabe, coisinhas tão pequenas que daí depois se tornam situações grandes e aí realmente a gente não sabe como lidar, né? E aí, quando vem, elas realmente nos atropelam, né? Atropelam de uma maneira, assim, avassaladora para que a gente possa parar e repensar, né, as nossas atitudes. Cara, a gente não tá vivendo certo, né? Mas quando, na verdade, a gente não está se percebendo, a gente não se percebe. Não se percebe mesmo. Eu até falei isso para ti, foi domingo, né, Jorge? Mas numa questão, a gente não sabe de nada mesmo, assim. Isso, às vezes, até uma misericórdia muito grande tudo isso acontecer com a gente, para a gente ter noção de que realmente a gente não sabe. Se a gente acha que sabe, vai acontecer alguma coisa para desconstruir toda aquela ideia arrogante que a gente tem na nossa cabeça e fazer
a gente perceber que a gente realmente não sabe. Fica até a dica, né, para quando a gente tiver muitas certezas, né, muitas certezas e muitas verdades, assim, na nossa cabeça, para que a gente possa questionar. Porque se é uma verdade que está vindo ali, se é a minha mente que está me contando, se é uma verdade ou se é uma posição que eu quero defender, ou se é algo que é imutável mesmo, irreal. Porque na grande maioria das vezes é algo que a nossa mente criou e a gente tem como verdade. E se foi isso que aconteceu, inevitavelmente a gente vai atrair situações certas, a gente vai atrair as pessoas certas, porque não tem acaso, né? A gente não está inserido aí no nosso trabalho, na nossa família, principalmente, como a gente sempre fala, né? Ao acaso. Não sento uma pessoa ao meu lado aqui, né? No meu trabalho, ou em qualquer lugar que eu esteja, no ciclo que eu esteja, por acaso, né? Todas essas pessoas trazem aspectos que a gente tem, que a gente precisa olhar e evoluir. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Fabrícia está com a mão levantada, Tati. Ai, tu me avisou, Cris, desculpa, eu acabei falando e esqueci. Desculpa. Não, eu estava aqui ouvindo vocês falarem e fiquei pensando, vou trazer um exemplo meu, né? Por que eu acho, por que eu penso que sempre tem um folgado? Penso assim, eu vou dar um exemplo bem prático de hoje à tarde. Estou lá trabalhando, aí vem um colega e fala, olha, você está livre, está disponível e tal, vou mandar uns processinhos para te fazer e coisa. Aí eu respondi, olha, tá bem complicado e tal, porque estou bem bastante serviço. Aí, isso foi a minha resposta verbal, mas a mental foi assim, mas que folgado, né? Ganha para trabalhar, ainda vem mandar serviço para mim. Que bonito isso. Aí fiz aquela cara de paisagem, né? Baixei a cabeça e continuei. Aí eu ouço, né? Tudo aqui, que a mente é isso, a mente é aquilo e tal. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu. Só um exemplo prático, tá? Uhum. Agora podem fazer as análises. O Jorge, eu sei que está com a língua coçando, eu vou deixar para ele. Mas, assim, mas tá vendo que como a mente, ela cria uma imagem, né, de ti, da outra pessoa, né, porque tu tá ali, ninguém tem que te falar o que tu tem que fazer, né, e ainda chama o outro de folgado. E tu acredita, né? Isso quando a gente ainda não vai lá e compartilha isso com os outros, né? Pô, tu viu que folgado, mas é folgado, né? E isso é uma dica, assim, que é muito simples até de perceber de onde vem isso, né? Não, Porque como a gente falou antes, o ego, ele precisa de justificativa. Aí eu tenho um postzinho ali no computador, bem na frente, assim, bem na minha frente. Baixei os olhos e olhei assim. E tá escrito lá, tá? Mais compreensão, menos julgamento. Né? Então, assim, tem que estar ali escrito para memorizar. Sim. Mas tu sabe que é sempre a gente, né? Claro, é menos julgamento, isso, ok. Mas tu entende que esse pensamento e essa situação que aconteceu tem a ver contigo, né? Total, tipo, total. É um pouco mais profundo, tipo, tá, poxa, tô aqui julgando, deixa ele ser folgado. Não é isso. É algo contigo, né? Tu tá ali no teu mundo e tu quer que as coisas aconteçam da tua maneira. Então, tipo, quem tu pensa que tu é para tu vir dar pitaco aqui no meu mundo? Eu estou aqui bela e formosa, não vem me pedir para fazer as coisas, né? É um pouco mais profundo, não é, Jorge? Sim, eu só trouxe esse exemplo, só um pouquinho, Jorge, o exemplo prático para né, ver se que lê, estuda, ouve, tenta, né, melhorar alguns aspectos, mas é bem isso muitas vezes. Desculpa, Jorge, pode falar. A Fabrícia para todo mundo. O primeiro movimento que nós precisamos fazer é ter autocontrole, autodomínio sobre a nossa mente.
quando você se compraz num pensamento, sem saber a qualidade dele e a consequência, você está transformando os seus fluidos e está lançando trajetórias no universo que vão ser compensadas, como ele disse ali. Você causou um outro desequilíbrio no universo, que o universo vai pedir que você reequilibre de novo através de uma compensação. Veja, você colocou um ser sem caridade, um ser condenatório, rigoroso, né, crítico, tudo numa palavra só. Foi tudo isso que você fez com ele. Okay? O que o universo vai compensar? O universo vai colocar uma pessoa no seu caminho que você não vai gostar, que vai ser sem caridade, que vai ser crítico, que vai te condenar, não é? Vai te censurar e vai te jogar lá para baixo. Agora, se você está vendo que o pensamento não é correto, por que você deixa ele na tua mente? Por que você não tem o autocontrole e o autodomínio de parar ele, né, e dar uma nova direção para ele com bondade? Outra coisa, como a Tati falou, vê o tamanho da sua arrogância. Você está ali e ninguém pode te incomodar nem te pedir nada. É um egoísmo enorme. Não é? Então, isso tudo não tem nada de... Sabe, todos nós somos assim, Fabrícia. O que eu estou te falando é dando autoconhecimento para você sobre você mesmo, né? Dessa arrogância que você precisa frear, desse egoísmo que você precisa frear. Jesus quer todo mundo servo, né? Não patrão. Se você está de patrão, então você está completamente errado. Então procure ter autocontrole e autodomínio da sua mente usando o inverso do que ela está pedindo para você fazer. Então, se tem um pensamento para você criticar, censurar, condenar, ser rigorosa, sem caridade, o que você deve fazer? Você deve se sentir-se, né, pacífica, calma, ser indulgente, não julgar, ser paciente com você mesmo, ter bondade para com você mesmo. Não vai chegar para esse pensamento e falar que pensamento ruim, não. Você tem que usar um movimento contrário, até você conseguir se reeducar. Veja que tem dois seres dentro de você, né? Um que você mostra, a figura que você poliu, que você quer a imagem, que você quer que todo mundo veja, e algo feio dentro de você que você não quer que ninguém veja, mas está ali. São duas pessoas, você precisa ser uma pessoa só. Você precisa se reconciliar com você mesmo, procurar se amar, gostar de você como você é, se aceitar, se perdoar, porque aí você vai, né, projetar isso para fora. Não tem nada de errado com você que você precisa fazer uma imagem que você não é. Você não precisa dizer a uma pessoa algo que você não é e estar dentro de si xingando o outro. Então é isso, tem um grande trabalho para você fazer, Fabrícia, mas você não está sozinha, todos nós temos. Menos a Tati e a Cris, que são iluminadas, né? Estão bem adiantadas Sim. no processo. A Claudine nem vou dizer, porque já é outro patamar. Claudine está abraçada com Jesus. Também acho. Entendeu, Fabrícia? Vamos trabalhar, Fabrícia, vamos estar em estado de atenção, vamos conseguir esse autocontrole, não fique feliz com esses pensamentos, não dê guarida para eles não estão corretos, eles são anti-lei, são desequilíbrios que vai precisar ser reparados lá para frente. Parabéns, Tati, a aula estava maravilhosa. Eu acho que na semana que vem daí a gente consegue encerrar. Aí talvez a gente pense em... Já tem aula na sequência, amigo, para a gente fazer? Esse curso aí é com a Cris. A Cris é que coordena as aulas aí. Tá, só para... Tem o que é que ela programou aí.
Mas Só para avisar. Não sei. Tá. Só para avisar que daí semana que vem eu acho que